Olá, meus amigos. Meu nome é Fabrício, sou fisioterapeuta, tenho 24 anos de formado, trabalho mais ou menos 12 anos diretamente com atletas de alta performance, né? Trabalho em várias áreas, principalmente na área da ortopedia. E o que acontece? O fisioterapeuta ele vai se especializando, não pode parar de estudar. Por conta da pandemia que passou agora, a fisioterapia ganhou uma visibilidade maior e um respaldo maior, tanto da área da saúde quanto da própria humanidade, né? O fisioterapeuta auxiliou muito, né, na recuperação de vidas, ajudou a salvar vidas. E por conta disso, uma preocupação aumentou em relação a não só a parte de CTI, não só a parte de UTI, a parte hospitalar em si, mas a parte clínica, a parte ortopédica, enfim, uma determinada coisa. A parte principal de um tratamento, que é a avaliação. Em vários congressos, simpósios, reuniões, bate-papo, e a preocupação grande dos profissionais da área de saúde, o fisioterapeuta principalmente, a sua avaliação está correta? Então acabou há pouco um bate-bola aqui com vários fisioterapeutas, mais ou menos foram 2.200 fisioterapeutas pelo Brasil afora, debatendo o assunto avaliação de excelência. E é um tema que isso complica um pouco o tratamento, o nome, profissão, fisioterapeuta. Porque se você não fizer uma avaliação decente, você vai tratar problemas secundários e o problema real está sendo escondido. E aí o seu paciente vai voltar ou não melhora, aí o paciente vai para um outro fisioterapeuta e o que acontece? Você é mal falado, a fisioterapia é mal falada, não dá resultado, tal, é aquela receita de bolo, sai de uma clínica, vou para outra, e é aquele lance de choquinho, gelo, e calor. E a fisioterapia não é só isso. Gente, é um debate muito grande, né? Nós ficamos presos em assuntos pertinentes, que é o fisioterapeuta e o paciente, eles estão se comunicando como deveriam. O fisioterapeuta está colhendo dados necessários para montar um programa de tratamento desejado, correto, porque nós que trabalhamos na área com atletas de alta performance, se a gente não for muito minucioso, aquele atleta não volta a ter o rendimento que ele deveria ter. E os nossos pacientes comuns, né, os nossos pacientes, o maior volume de pacientes, que são os sedentários, né, tem uma lesão por algum tipo de esforço, por posturas incorretas, por um estresse, e se você não fizer um tratamento adequado, ele vai voltar ou vai para outro, reclamando de você. Vamos focar em um assunto qualquer, né? Eu preparei um material bem rápido, umas 3 fotos, só para mostrar que se eu não colher os dados corretos, eu posso tratar simplesmente a dor. E a dor é um sinal de uma lesão, é uma consequência de uma lesão, e às vezes não é o problema primário. Na maioria das vezes é um problema secundário. Vamos lá. Eu vou anexar uma foto aqui de um paciente que fez um entorse de tornozelo, praticante de esporte, ao fazer um esforço excessivo, não no treino do esporte, mas no treino para ganho de massa muscular, fortalecimento, resistência, etc. E tal. A paciente não suportou o peso e, ao tirar o peso no agachamento, o tornozelo dela falhou. Opa, falha mecânica, falha muscular. Beleza. Chegou para mim um diagnóstico de entorse de tornozelo. Fiz a avaliação e vi que na avaliação tinha falha de musculatura, uma pequena gavetinha, tinha frouxidão, dor e edema. Beleza. Não posso fazer muitos testes porque estava inchado. Tratei dor, tratei edema. Quando saí desse quadro, que é o primário, é emergência, é o SOS, tem jeito. Estabilizei aquela articulação,
botei um kinesiotape para poder trabalhar quando tinha tirado da dor, estabilizei para poder fazer os movimentos já de fortalecimento. Fiz uma nova avaliação. Nessa avaliação usei a técnica da biomecânica, na qual estudamos muito, estou até parado aqui, tem vários aplicativos, vários programas, enfim, nós usamos programas de excelência também para fazer o cálculo de amplitude de movimento, angulação da articulação, potência de força, potência estática em movimento, então uma gama de problemas. Então o que acontece? Aos testes, nós descobrimos que o paciente não tinha uma instabilidade muscular e ósseo na articulação do tornozelo. Era compensatório. Compensatório aonde, Fábio? No joelho. Fizemos os testes do quadril, o quadril dela alinhado e o joelho. O joelho era muito engraçado, porque muitas das pessoas estão assim. Então ela tem um valgo e um varo ao mesmo tempo. Um joelho com uma angulação aberta e uma outra com angulação fechada. Então ela é um bumerangue. E o que acontecia com isso? A paciente era normalmente jogada para a angulação menor. Então o peso do corpo tendia a cair para um tornozelo, na marcha, no esforço. Então quando ela esticava o corpo, o joelho não ficava alinhado certinho. Tinha sempre uma inclinação. Então o peso do corpo tendia para um tornozelo, onde houve sobrecargas subsequente, e naquele momento ela já estava fragilizada, mas não sentia dor, fez o estresse. Então o que acontece? Se eu me prendo a tratar só do tornozelo, fortalecer, propriocepção, estabilidade, força, vai para o esporte, provavelmente ela ia voltar. Por quê? O problema dela era alto. O problema dela estava no joelho, porque o quadril tinha força, estabilidade, os abdutores estavam estabilizados. Só que o que acontece? Ela estava com uma fraqueza do abdutor de um lado e do adutor do outro. Então estava cedendo as curvaturas. Então simplesmente vou começar a trabalhar, ou já comecei a trabalhar, a instabilidade dessa musculatura para vir um equilíbrio e, com consequência, uma estabilidade lá do tornozelo. Então o que acontece? É muito comum numa clínica, chega um laudo de... Vou me prender a isso. Entorse de tornozelo. Vamos tratar o tornozelo. Então, esquecem que o corpo é completo. Às vezes, uma articulação fragilizada, instável, ela pode não doer, mas ela vai jogar a carga em outra articulação. Entendeu? Fizemos os testes da coluna inteira. A coluna tinha uma pequena escoliose, mas a escoliose estava vindo lá do tornozelo, porque o quadril estava estabilizado. Tanto na marcha, a balança de Powell estava alinhada, não tinha fraqueza de desalinhamento, os abdutores estavam legais, Trendelenburg não existia, então o quadril estava certinho. Fomos para cima uma pequena escoliosezinha postural, né? Que isso a gente tira rapidinho, e tornozelo sendo sobrecarregado. Então o que acontece? O fisioterapeuta tem que se prender a pequenos detalhes. Quem trabalha muito na área do atleta de alta performance, são detalhes que tem que ser visto com olhos bem arregalados, escutar muito o paciente, não só o histórico daquela dor, mas sim o histórico do atleta inteiro, porque ele trabalha sempre ao extremo, tanto articular, muscular e até psicológico. Se eu não faço um trabalho de excelência, aquele atleta vai ficar sempre fragilizado emocionalmente. Como é que eu vou quebrar isso? Aí vou começar a ter que explorar um amigo psicólogo para poder botar na cabeça dele que o problema foi de um erro de avaliação, um erro de tratamento. Então, se eu não faço, é primordial, uma avaliação de excelência, para qualquer área que for. Eu, com uma avaliação de excelência, eu traço um programa de tratamento evolutivo para aquele tipo de lesão. E ainda vou mais. A minha lesão, o problema pequenininho que chegou é duplo. Eu tenho que trabalhar a dor do tornozelo, fortalecimento, estabilidade e a causa primária, o joelho. Então, gente, fica um alerta. Foram mais de 2.000 fisioterapeutas, graças a Deus, todos falando a mesma língua, que realmente a gente precisa se prender muito a uma avaliação, com isso, um programa de tratamento correto e aí um resultado de excelência. Então eu uso muito biomecânica nos meus testes
para ver amplitude, enfim, todo o conjunto natural do corpo, que aí eu vejo as compensações, as deformidades, e assim eu consigo tratar um programa de tratamento melhor. Então cada um usa a sua ferramenta, a sua expertise, para poder manter o nome dessa profissão tão maravilhosa que é a fisioterapia lá em cima. Então peço também que aos colegas explorem bem ao seu paciente para colher bastante informações, usem as ferramentas necessárias, o que vocês tiverem na mão, mas tomem cuidado com isso, tá? A fisioterapia não é só mexer, estalar, agulhar, esquentar, esfriar, enfim. A gente vê muitos casos de um paciente meu que veio para mim, né? Paciente de halterofilismo. Ele era, na verdade, ele é bodybuilding, um cara gigante, acabou de pegar aquele peso violento, forte pra cacete, e aí ele ficou com uma tensão muscular grande e ofereceram para ele, naquele momento pós-treino, minutos pós-treino, uma liberação miofascial. Cuidado com tudo que for fazer. Ele estava com a musculatura estressada, intoxicada, os filamentos estavam no limite, porque o cara é muito pesado, e aí o cara foi fazer uma liberação miofascial com ferramentas e botou uma força excessiva. Ele fez ruptura de fibras, lesão, fez uma equimose, fez uma desgraça na musculatura do cara. O cara chegou para mim com a mancha roxa deste tamanho, vou falar no português, com um buraco na musculatura. Então tivemos que fazer um trabalho grande de regeneração. O cara ficou parado um tempão para a gente conseguir regenerar, tirar aquele quadro inflamatório, drenar e ganhar resistência muscular para ele começar a voltar ao trabalho de força. Ele perdeu quase 1 mês e meio para ficar 100% para voltar à carga anterior. Então, assim, não são todos os tratamentos indicados para tudo. Ele precisava só de um relaxamento muscular, uma liberação miofascial leve, uma massagem de relaxamento, né? Um alongamento suave. Também, se você faz um alongamento forçado, as fibras já estão no limite, você vai romper tudo. Então tudo tem que ter um feeling para perceber isso, tá? Eu também tive a mesma situação. Eu tive também um paciente que era dor paravertebral intensa, porque ele foi trabalhar, ele era remador, ele foi fazer um trabalho na máquina de remada, fez, ele contraturou a musculatura. Um amigo, quiroprata, foi lá, ele na academia, calma aí, vou tirar a tua dor, plac, 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 plac. Aumentou a contratura muscular, porque o problema dele não foi diretamente articular, então foi ao contrário o mecanismo, a contratura de paravertebral fez uma diminuição de espaço das vértebras. No movimento de tentativa de estalar para liberar a musculatura, eu acho sensacional a quiropraxia, nada contra, mas o que ele fez? Ele aumentou a tensão muscular. Então teve a resposta contrária. O paciente ficou todo torto, com dor absurda. Aí tivemos que relaxar o paciente, né? Tiveram que relaxar o paciente, aí foi um caos. Mais tarde o paciente veio para mim, e assim, parecia que ele tinha um quebra-mola de um lado e liso do outro. Então o paravertebral dele super alto, e na palpação eu vi que ele tinha espaço intervertebrais, e ele fez também um raio-x todo alinhado, espaçamento e tudo, só com uma musculatura hiper-mega atrofiada. Hipertrofiada, né? Então, assim, relaxamento muscular, entrei com técnicas de liberação miofascial, fiz a acupuntura, liberei e melhorei. Então, assim, hoje existe muito receitinha de bolo, modismo. Gente, avaliação imprescindível. Você não pode chegar, eu sou bom nisso, eu vou sair fazendo em todo mundo. Calma, calma, que às vezes sua técnica não dá para fazer naquele momento. A sua arma secreta de tratamento, às vezes, não dá para ser aquele momento. Tá? Eu tenho minhas técnicas, eu tenho meus gostos de tratar, as articulações que eu mais gosto, mas assim, a gente tem que ser profissional e analisar aonde a gente vai atuar. Então, por isso que a gente precisa de uma via dupla, né? Uma mão de via dupla. Por quê?
A gente precisa ter uma avaliação boa, mas a gente precisa ter um paciente que nos informe tudo, que passe essas informações imprescindíveis para a gente. Tá? Então, assim, é o que eu tenho que passar para vocês, um alerta, né? Acho que isso já é bem repetitivo, tem vários profissionais, fisioterapeutas que falam isso, da importância de uma avaliação, da necessidade de colher dados e de ver que, às vezes, o meu tipo de tratamento não é naquela hora. Eu tenho que entrar mais para frente. E não é orgulho passar para um outro profissional se eu não sei fazer aquilo. Por exemplo, eu não atuo com quiropraxia, eu atuo com RPG. Mas às vezes eu vejo naquele momento que o paciente precisa de uma liberação que não é a minha praia. Eu passo para um amigo, entendeu? Acupuntura até então eu não fazia. Tem um tempo atrás que eu não fazia. Então eu vejo que vai agregar muito em relação a dores que eu não estou conseguindo tirar, a melhorar as energias do corpo do paciente. Eu vejo que tem um canal meridiano ali que está obstruído, que eu vou precisar de mais técnica. Eu passava para um amigo que trabalha com acupuntura. Então, assim, se eu não sei, se eu não vou ter capacidade de fazer, mas isso tem que estar na avaliação. Fiz a avaliação e vi, pô, é isso aqui. Para ajudar esse cara aqui, vou precisar dessas técnicas e eu não faço. Passa para um amigo, seja honesto com você mesmo, seja honesto com a fisioterapia, certo? Então, assim, não vamos fazer tudo para não chegar a lugar nenhum, porque o risco que corre é esse paciente procurar outro fisioterapeuta ou até mesmo sair falando que seu tratamento não é adequado. Por isso que hoje eu seleciono as técnicas através da avaliação e o que eu não posso fazer, infelizmente, não está na minha alçada, então vou passar para um amigo que eu confio muito no tratamento. Então nós precisamos ter parcerias de tratamento, um confiando no outro. Tá? Então fica essa mega dica desse congresso, nossa reunião sensacional. Ficamos mais de 2 horas, muito mais de 2 horas conversando, mais de 2.000 fisioterapeutas, e foi assim, magnífico. Vou fazer mais vídeos, porque eu fiquei um tempinho parado, para trazer mais informações para vocês sobre exercícios, posturas, sobre dicas de tratamentos, enfim. Vou voltar a fazer vídeos para agregar conhecimento para todos. Tá bom? Grande abraço e vamos viver a saúde, cuidando bem dela. Técnicas e ferramentas, o fisioterapeuta está cheio. Basta você querer ser melhor a cada minuto. Vamos estudar, gente. Vamos ter conhecimento. Um abraço aí.